4 hábitos tóxicos que podem fazer as pessoas perderem o respeito por você. Eles não são apenas pequenos defeitos inofensivos, mas comportamentos que podem seriamente prejudicar sua reputação e danificar seus relacionamentos. Talvez você esteja pensando: "Ah, mas todo mundo tem hábitos ruins." E é verdade. Porém, os hábitos que vamos discutir hoje são especialmente prejudiciais, porque afetam diretamente a maneira como nos relacionamos com os outros. Eles têm o poder de transformar amizades promissoras ou relações profissionais em ruínas rapidamente. Para dar um toque mais pessoal a esse tema, vou compartilhar algumas das minhas próprias experiências. Acredite, cometi muitos erros ao longo do caminho e aprendi bastante com eles. Essas histórias são um pouco difíceis de relembrar, mas acredito que compartilhá-las pode ajudar todos nós a crescer. Ao reconhecer e superar esses hábitos, podemos começar a viver uma vida com mais dignidade e respeito, inspirando-se nos ensinamentos do estoicismo, uma filosofia antiga que oferece conselhos atemporais para uma vida virtuosa e plena. Vamos explorar como superar esses comportamentos. O estoicismo vai muito além de apenas enfrentar dificuldades com firmeza. Ele ensina como cultivar paz interior, integridade e resiliência. Então, prepare uma xícara de café, relaxe e vamos mergulhar nesse assunto. Está pronto? Vamos começar. Hábito 1. Fofocar. Vamos falar sobre o hábito de fofocar. É um daqueles comportamentos que quase todo mundo já praticou, mas poucos admitem. Eu mesmo já fui uma pessoa que adorava fofocar, e foram necessários muitos aprendizados dolorosos para perceber o quanto isso pode ser prejudicial. Na época da faculdade, por exemplo, fofocar era quase um passatempo. Meus amigos e eu passávamos horas discutindo cada detalhe da vida de outras pessoas. No começo, parecia algo inofensivo, até divertido. Fazia com que nos sentíssemos mais próximos, como se estivéssemos compartilhando segredos exclusivos. Mas a verdade é que fofocar é um hábito tóxico que pode destruir a confiança e o respeito. Lembro de um episódio que me marcou profundamente. Havia uma garota no nosso grupo, vamos chamá-la de Emily. Ela era diferente, introvertida, peculiar e nem sempre se encaixava. Certo dia, descobri que ela tinha uma queda por um rapaz que, honestamente, estava muito fora do alcance dela. Em vez de guardar essa informação para mim, decidi compartilhar com o grupo. Rimos disso e, como era de se esperar, a história se espalhou. Quando Emily descobriu que seus sentimentos tinham virado piada, foi devastador. Ela parou de aparecer e, eventualmente, se afastou completamente do grupo. Naquele momento, ignorei o impacto do que fiz, mas no fundo, sabia que havia cruzado uma linha. Os estoicos, como Epicteto, nos ensinam a focar no nosso próprio caráter e a não nos intrometer nos assuntos dos outros. Quando fofocamos, não apenas desperdiçamos nosso tempo, mas também contaminamos o poço da confiança. Fique em silêncio na maior parte do tempo e fale apenas quando necessário, e mesmo assim, brevemente, dizia Epicteto. Fofocar corrói a confiança. Quando você se envolve nesse hábito, as pessoas começam a se perguntar o que você diz sobre elas pelas costas. Isso cria um ambiente de desconfiança e traição. Outra experiência que me ensinou muito aconteceu no meu primeiro emprego. Tinha um colega, que vamos chamar de João, muito dedicado, mas reservado. Um dia, soube por outros que João tinha um problema sério de saúde. Em vez de respeitar sua privacidade, comentei sobre isso com alguns colegas, achando que seria uma conversa interessante. Quando João descobriu, ele me confrontou, sem raiva, mas com um olhar de decepção profunda. Ele disse que confiava em mim para ser discreto. Depois disso, nossa relação profissional nunca mais foi a mesma. Perdi seu respeito e confiança, e a culpa
foi totalmente minha. Essa experiência me ensinou uma lição valiosa. Respeite a privacidade alheia. Todos enfrentam suas batalhas e vulnerabilidades. Transformar a vida pessoal de alguém em assunto de conversa não só desrespeita essa pessoa, mas também revela uma falta de integridade em você. Os estoicos sempre defenderam diálogos construtivos e inspiradores. Em vez de fofocar, concentre-se em conversas que edificam as pessoas, fortalecendo laços ao invés de destruí-los. E lembre-se, se alguém fofoca para você, provavelmente também fofoca sobre você. Hábito 2. Ser inconfiável. Vamos falar sobre ser inconfiável. Este hábito afeta profundamente a maneira como as pessoas percebem você e pode corroer rapidamente o respeito que têm por você. A confiabilidade é a base de qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. Se as pessoas não podem contar com você, é apenas uma questão de tempo até que percam a confiança e o respeito. Vou compartilhar uma experiência pessoal sobre isso. No início dos meus 20 anos, eu era conhecido entre meus amigos como a pessoa furona. Fazia planos e depois cancelava em cima da hora, ou simplesmente não aparecia. Para mim, não parecia grande coisa. Afinal, a vida é corrida, certo? Mas uma situação específica mudou completamente minha perspectiva. Uma amiga próxima, Sara, estava organizando uma festa de aniversário. Ela investiu muito tempo e esforço planejando cada detalhe. Eu prometi que estaria lá, mas no dia do evento me envolvi em outra coisa e decidi não ir. Pior ainda, só avisei horas depois de a festa ter começado. Quando finalmente liguei para ela, podia ouvir a decepção em sua voz. Ela não falou muito, mas eu sabia que tinha falhado com ela. Nossa amizade nunca mais foi a mesma. Ela parou de me convidar para eventos e, com o tempo, nos afastamos. Ser inconfiável transmite às pessoas que sua palavra não tem valor. Se você diz que vai fazer algo, faça. Se promete estar em algum lugar, esteja lá. Mostre que respeita o tempo e o esforço dos outros. Outra experiência aconteceu na minha vida profissional. No início da minha carreira, eu tinha o hábito de aceitar mais responsabilidades do que podia cumprir e, muitas vezes, não entregava o que havia prometido. Achava que minha simpatia e desculpas resolveriam tudo, mas meu chefe tinha outra visão. Durante uma avaliação de desempenho, ele foi direto. Seu trabalho é bom quando você o faz, mas sua falta de confiabilidade é um problema. As pessoas não sabem se podem contar com você. Foi um choque de realidade. Confiabilidade não é apenas estar presente, mas ser consistente e íntegro. Quando você se compromete com algo, está colocando sua reputação em jogo. Cada vez que você falha, enfraquece a confiança que as pessoas têm em você. Como mudar isso? Primeiro, seja honesto consigo mesmo sobre o que você pode e não pode fazer. Não assuma mais do que consegue realizar. Se fizer uma promessa, cumpra. E, se algo inesperado acontecer, comunique-se de forma proativa. Mostrar que você valoriza o tempo dos outros tanto quanto o seu é fundamental para construir confiança e respeito. Ser confiável é uma maneira simples, mas poderosa, de fortalecer relacionamentos e criar uma reputação sólida. Hábito 3. Interromper os outros. Este hábito pode parecer inofensivo, mas é uma grande demonstração de desrespeito. Interromper constantemente alguém transmite a mensagem: o que eu tenho a dizer é mais importante do que o que você está dizendo. Esse comportamento não só irrita as pessoas, como também as faz sentir desvalorizadas e ignoradas. Eu costumava ser um grande interruptor. Achava que isso demonstrava entusiasmo e inteligência, mas, na verdade, mostrava falta de respeito e paciência. Uma experiência específica me fez perceber isso. Em um dos meus primeiros empregos, participava de reuniões semanais de brainstorming.
Eu estava ansioso para impressionar e frequentemente cortava as falas dos colegas para apresentar minhas ideias. Achava que estava sendo proativo, mas meus colegas viam isso de outra forma. Certo dia, durante uma reunião particularmente tensa, minha gerente interrompeu a discussão e se virou diretamente para mim e disse: "Você precisa deixar as pessoas terminarem de falar." Foi um comentário direto e desconcertante. Você não está ouvindo, apenas esperando sua vez de falar. Fiquei embaraçado, mas a lição não parou por aí. Após a reunião, um colega me chamou de lado e perguntou: "Você percebe como soa desrespeitoso? Parece que você acha que suas ideias são as únicas que importam." Aquilo me atingiu em cheio. Eu não me via como alguém desdenhoso, mas claramente era assim que eu estava sendo percebido. Interromper os outros não é apenas falta de educação, é uma demonstração de falta de autocontrole e respeito. Os estoicos valorizavam a escuta atenta e a compreensão antes de falar. Sêneca nos aconselha a sermos pacientes e atenciosos nas conversas. Lembro-me de outro momento que reforçou essa lição. Eu estava em um bar com amigos e um deles começou a compartilhar uma história pessoal sobre sua luta contra a ansiedade. No meio da narrativa, interrompi para contar minha própria experiência, achando que isso mostraria empatia. Em vez disso, ele olhou para mim e perguntou: "Posso terminar?" O clima mudou instantaneamente. O que eu achava que era um gesto de solidariedade foi interpretado como uma tentativa de roubar o momento dele. Naquela noite, percebi algo fundamental. Ouvir não é apenas ouvir palavras, é estar presente e permitir que os outros se expressem por completo. Ao interromper, eu estava minando esse processo e tornando a conversa mais sobre mim do que sobre eles. Para abandonar esse hábito, comece praticando a escuta ativa. Quando alguém estiver falando, realmente preste atenção. Não fique apenas esperando sua vez de falar. Dê espaço para que a pessoa termine seus pensamentos antes de responder. É uma maneira simples, mas poderosa, de demonstrar respeito e fortalecer as conexões. Lembre-se, interromper os outros transmite a ideia de que suas palavras são mais importantes do que as deles. É uma questão de valorizar as contribuições dos outros e criar um ambiente de respeito mútuo. Na próxima conversa, desafie-se a ouvir de verdade. Você pode se surpreender com o quanto aprende e o quanto mais respeito conquista. Hábito 4. Reclamar constantemente. Reclamar é um hábito que não apenas irrita, mas também consome a energia das pessoas ao seu redor. Desabafar, ocasionalmente, é normal, mas a reclamação constante transforma você em uma presença negativa que os outros preferem evitar. Esse hábito pode prejudicar sua energia, danificar seus relacionamentos e fazer com que as pessoas percam o respeito por você. Eu costumava ser um reclamão crônico. Achava que reclamar era uma forma de criar conexões, encontrando pontos em comum com as pessoas através de queixas compartilhadas. No entanto, não demorou para eu perceber o quanto esse hábito era destrutivo. Vou compartilhar uma experiência pessoal. Há alguns anos, trabalhei em um emprego que me frustrava muito. A carga de trabalho era pesada, a gestão era desorganizada e eu me sentia desvalorizado. Em vez de procurar soluções, eu reclamava constantemente com todos ao meu redor, colegas, amigos e até minha família. No início, as pessoas eram simpáticas, concordavam e compartilhavam suas próprias queixas. Mas, com o tempo, percebi uma mudança. As conversas ficaram mais curtas e eu parei de ser convidado para os encontros pós-expediente. A gota d'água foi quando um amigo próximo disse: "Eu te adoro, mas sua negatividade está ficando cansativa. É exaustivo estar perto de você." Os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos.
Reclamar nos mantém presos ao negativo, afetando não apenas nossa própria mentalidade, mas também a forma como os outros nos veem. É um sinal de que você está mais focado nos problemas do que nas soluções, o que não é uma característica atraente. Outra experiência que me marcou foi durante um projeto em grupo na faculdade. Um dos colegas, que chamarei de Mike, era um reclamão incansável. Toda reunião era uma ladainha sobre como a carga de trabalho era injusta, como o professor era incompetente e como o projeto era inútil. Sua negatividade contaminou a equipe, minando nossa moral e nos fazendo querer apenas terminar o projeto o mais rápido possível. Observar isso de fora foi revelador. Percebi como o meu próprio hábito de reclamar provavelmente tinha afetado as pessoas ao meu redor de forma semelhante. Decidi adotar uma abordagem diferente. Comecei a praticar a gratidão e a focar em soluções. Em vez de reclamar sobre meu emprego, comecei a identificar os problemas específicos e buscar maneiras de resolvê-los. Se me sentia desvalorizado, buscava feedback sobre como melhorar e construía argumentos para pedir um aumento. Quando percebia desorganização na gestão, tomava a iniciativa de criar processos mais eficientes dentro do meu alcance. Não foi fácil e não aconteceu da noite para o dia, mas os resultados foram significativos. As pessoas notaram minha mudança de atitude, meus relacionamentos melhoraram e comecei a reconquistar o respeito que havia perdido. Ao substituir a reclamação por gratidão e ações concretas, você não apenas melhora sua vida, mas também se torna uma influência positiva para aqueles ao seu redor. Se você achou este conteúdo útil, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas experiências nos comentários. Vamos nos esforçar para viver de forma mais respeitosa e intencional. Até a próxima!